aquilo que temos nos proposto para reflexão das Escrituras, reflexão da Palavra de Deus, palavra que é viva, palavra que tem o poder de nos transformar, de nos regenerar, de nos gerar de novo. Este é o fundamento da nossa experiência em Cristo, uma experiência que vai além, graças ao nosso bom Pai, das nossas relações humanas, do nosso entendimento, revelação, propósito de existência, de ser, de pensar, porque a vida cristã, ela é uma vida onde você e eu podemos não só crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como devemos sempre, mas podemos crescer também de forma intelectual, de forma a entendermos, termos a revelação, a compreensão de que o nosso Deus é um Deus que sempre faz com que a nossa mente, os nossos pensamentos, a maneira, a forma como nós vemos a nós mesmos, a Deus, obviamente, até porque é Ele quem nos transforma e a nossa mente, e aos outros. Então, olhar para nós com misericórdia, com compaixão, com graça, é olhar com o olhar de Deus, é nos ver, nos enxergar como Deus nos enxerga. Porque muitas vezes a nossa angústia, ansiedade, inquietude, frustração, decepção, que vivenciamos a partir dos nossos sentimentos e emoções, isto é fruto de não nos vermos como Deus nos vê, de não nos enxergarmos como Deus nos enxerga a partir da sua palavra, a partir da sua graça, misericórdia, compaixão, do seu amor e da sua bondade. Porque veja, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Ou seja, hoje as misericórdias de Deus já foram e estão e permanecem, viu gente? Permanecem renovadas sobre as nossas vidas, sobre a sua e sobre a minha, sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor foi e permanece renovada. A Bíblia diz que a graça dele nos basta, porque onde abundou o pecado, superabundou, transbordou a graça de Deus, e a graça de Deus nos sustenta mesmo em meio às nossas fraquezas. Porque quando nós estamos fortes, quando nós estamos aptos, capacitados a desenvolver nossas atividades, a responder às necessidades que temos, obviamente você e eu não vamos perceber que ainda assim é fruto da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Mas nos momentos de fraqueza, quando a gente entende, percebe, sente, experimenta e entende racionalmente que os nossos limites estão estabelecidos, não há como prosseguir, então nós, neste momento de fraqueza, nos vemos totalmente, já estávamos, gente, nós só nos vemos agora sustentados pela graça de Deus. Já estávamos, repito, nós, os filhos de Deus, os cristãos, nós andamos sustentados pela graça de Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu poder. Nós, você e eu, vivemos sustentados, firmados pela graça de Deus. E esta graça, ela tem o poder de levar-nos, a você e a mim, a cada dia, a uma dimensão de fé em que nós deixamos de viver por aquilo que sentimos, vemos, ouvimos, pensamos e passamos a viver por esta graça segundo os mandamentos e os princípios de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina que a graça de Deus nos basta. O que nos leva à felicidade? Algo tão buscado, algo tão desejado por todos nós. Olha, domingo, se você ainda não assistiu, não acompanhou, na ministração pela noite, eu fiz referência a um estudo científico
de um professor da Escola de Medicina de Harvard, Joseph Chopra, e ele fala claramente, e é muito, como é que eu vou dizer, límpido, claro, é muito fácil de você entender, porque é pesquisa, viu, gente? Quando eu cito pesquisa, eu gosto de ler pesquisas científicas, porque nelas eu só vejo a confirmação do que Deus já diz. Então, só para você ter uma ideia, ele diz lá que são 3 fundamentos, ou 3 princípios, 3 bases para a felicidade ser alcançada. Inclusive, ele relata que neste estudo, nesta pesquisa, não são as pessoas ricas ou as pobres que têm felicidade. Não são as pessoas que moram em uma mansão de Beverly Hills ou numa favela de Calcutá. Não são as pessoas que têm uma evolução, um aprendizado, um crescimento intelectual, ou as que são ignorantes no sentido intelectual cultural. Então ele diz que nesta pesquisa, o que ficou constatado é que as pessoas felizes, elas têm um propósito na vida, elas vivem com uma disposição de doar-se e elas têm o hábito da gratidão. Olha, gente, eu vou repetir porque isso é muito legal. 3 coisas como base, como fundamento para a felicidade. Nós estamos falando essa semana sobre felicidade. Primeira delas, propósito. Quem você é? Você tem definida a sua identidade? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você já olha-se no espelho e ao invés de enxergar aquilo que você pensa de si, ou que as pessoas pensam ou disseram ou quiseram determinar sobre a sua personalidade, sobre a sua pessoa, sobre o seu ser, você olha no espelho e ao olhar para si, você entende que a sua identidade, que a sua existência, que o seu ser, ele está totalmente feito, formado, porque foi transformado, regenerado. Agora você reflete a imagem, a glória de Deus. Você entende que agora a sua vida interior, o fôlego de vida, a sua alma, ela respira aquilo que o Espírito Santo, que está unido ao seu espírito, passa, envia, transmite a ela, que reflete nas ações do seu corpo, porque nós somos espírito, alma e corpo, mas o que determina o nosso ser, ou pelo menos deveria determinar a nossa identidade, o nosso ser, é o Espírito Santo e o seu fruto em nós, que a partir do caráter de Cristo trabalha nas nossas emoções, na nossa personalidade, na nossa alma, que reflete nas ações e reações do nosso corpo. Então a sua, a minha, a nossa felicidade, ela deve ter como base, como fundamento, o propósito da nossa existência. Para que nós existimos? Olha, gente, Efésios diz assim, em amor, primeiro que diz que ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então deixa eu voltar novamente neste tema tão importante, tão basal. Não importa quem você pensa que é, não importa se você pensa nas coisas ruins que aconteceram, não importa se as pessoas disseram algo a seu respeito, não importa o que as pessoas tentaram determinar sobre a sua vida, para a sua vida. Uma coisa só importa, Deus te escolheu nele antes da fundação, antes da criação do mundo, está escrito na Bíblia. Ninguém tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua história. Vou repetir, ninguém tem autoridade, ninguém tem domínio, ninguém tem poder sobre a sua vida, sobre a sua história, a não ser você mesmo, a não ser você mesma. Ninguém pode definir a sua história, porque a sua história, a minha história, a nossa história já foi definida, escrita, estabelecida, firmada por Deus antes da criação do mundo.
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque eu já disse, vou continuar repetindo, não existe liberdade sem limite. E a liberdade com que Cristo nos liberta, a liberdade com que somos libertados pelo conhecimento da palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Esta liberdade, esta libertação, ela tem como limite santidade e justiça, santidade e pureza, santidade e integridade do caráter de Cristo. É assim que funciona. Em amor, diz a Bíblia, ele nos predestinou, nos destinou antes da criação do mundo, para sermos adotados como filhos. Não éramos filhos, éramos gentios, não estávamos ligados à linhagem de Cristo, mas agora ele, Deus, no seu propósito soberano, eterno, sobrenatural, não adianta querer entender, ele nos ligou, ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Agora preste atenção, se não é isto aqui que a ciência está confirmando, meu irmão, propósito na vida. Claro, gente, que tem pessoas que vão viver bem e vão sentir-se felizes pelo propósito que escolheram cumprir na sua vida. Mas eu, quando estou falando com você, eu estou falando para cristãos que, penso eu, decidiram crer na Bíblia. E se nós cremos na Bíblia, nós precisamos agir, viver conforme a Bíblia. Então, para nós, os cristãos, o propósito na nossa vida, segundo a Bíblia, segundo o propósito, o bom propósito da sua vontade, é vivermos para o louvor de Deus. O propósito para a sua e para a minha vida, nós, os que decidimos ser cristãos, é repetitivo isso, né? Eu falo sempre isso, para lembrar você, quando você for tentado a viver na impiedade, quando você for tentado a ter as mesmas atitudes, ações e reações do ímpio, do mundo, da iniquidade, para que você se lembre, peraí, eu sou cristão, eu decidi ser cristão. Gente, como cristãos, nós temos que agir segundo a palavra de Deus. Ah, mas eu fiquei nervoso, eu fiquei irritado, eu perdi o controle numa situação em que eu estava. Ok, beleza, você é humano, finito, limitado, não deveria, perdeu. Vai lá e pede perdão. Se humilhe, reconheça que você errou, reconheça que você não deveria ter agido daquela forma, vá lá e peça perdão. Pronto, e vamos seguir em frente. Estas coisas vos escrevo, diz o apóstolo João, para que não pequeis, mas é uma possibilidade. Se alguém pecar, temos a Jesus Cristo, aquele que é a propiciação, a oferta, o sacrifício, não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Ora, eu não sou impecável, eu fui chamado para viver em santidade, em justiça, em pureza perante Ele, mas eu posso pecar, e se eu pecar, eu volto lá, reconheço que eu pequei e peço perdão, e vou seguir a minha vida em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Meu irmão, minha irmã, escute o que eu vou lhe dizer. Melhor do que fingir que você não pecou, melhor do que ficar enganando a si mesmo e as pessoas, é você reconhecer que pecou e ir lá e pedir perdão. Porque tem gente que se acha tão certinho e é tão exigente com o perfeccionismo que quando erra, além de se martirizar, além de se culpar, além de se odiar, além de se ficar ali remoendo aquilo, ainda é tão orgulhoso que não quer pedir perdão e reconhecer que errou. Larga de ser orgulhoso, prepotente, soberbo, arrogante. Pecou, peça perdão, reconheça, confesse, abandone. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos chamou para sermos impecáveis. Deus nos chamou para sermos, acima de tudo, vitoriosos sobre o pecado. E uma das maiores e poderosas vitórias que você pode ter sobre o pecado, dentre muitas, é você reconhecer que pecou, pedir perdão e abandonar o pecado. Isso torna você uma pessoa vitoriosa. O propósito da sua, da minha, da nossa vida é viver
para a glória de Deus. É viver neste mundo como discípulo de Jesus, sendo e fazendo discípulos. Este é o propósito. São 3 fundamentos: o propósito, a doação e a gratidão. Então hoje eu quero trabalhar com você a questão do propósito. Você existe para quê? Qual é o propósito da sua existência? Pensa aí. Cara e Canecas, legal essa canequinha do Cara e Canecas, né? Você existe para quê? Você levantou hoje, mesmo que você esteja em casa ainda, tá bom, seu dia hoje, ele existe para quê? O que você vai fazer no seu dia hoje? Vou trabalhar, vou produzir, vou fazer... Tá, e vai fazer discípulo? Vai anunciar o Evangelho? Vai proclamar as boas novas? Não vai, não. Tá fora do propósito de Deus. Tá vendo? Você é crente, mas você está fora do propósito de Deus. Véio. O propósito de Deus é você e eu vivermos para a glória dele. Como é que Deus pode ser glorificado? Como é que o fruto permanece para sempre? Ganhando almas, fazendo discípulos. Se você vai hoje o dia inteiro trabalhar, dar conta da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, e aí você vai voltar para casa cansado, e não fez discípulos, não compartilhou a palavra, não teve um tempo de comunhão com os irmãos. Eu, apesar da Dani falar que eu estou fugindo da Aurinha, que a Aurinha esses dias está aqui conosco, aqui em Valadares, mas a gente está lá com ela, de babá vovô, mas eu estava em comunhão com os irmãos. A minha célula hoje se reuniu para tomar um cafezinho, só café mesmo, ali, para bater papo. Olha só, a gente se reúne, só os homens, para nós batermos papo, conversar, um tempo, uma vez por mês, pelo menos, a gente faz isso, sentar e bater papo, comunhão, porque não tem outro propósito na vida sua, pelo menos não deveria ter, de forma base, de fonte, de essência, se não viver para a glória de Deus no propósito dele, que é ser e fazer discípulo. Qual é o propósito da sua vida? Hoje você vai evangelizar quem? Hoje você vai ensinar quem a guardar o que Jesus mandou. Olha só, Jesus disse, vocês vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você vai ensinar o que hoje? O que você vai compartilhar com alguém hoje para edificar a vida dessa pessoa? O que você vai compartilhar com alguém para trazer a alegria, a paz de Deus para o coração dela? A quem você vai hoje alcançar com a palavra de Deus, para que o propósito de Deus, lembre-se, para ser feliz, segundo o professor Chopra, para ser feliz, ele é professor da Faculdade de Medicina de Harvard, da Escola de Medicina. Para ser feliz, são 3 fundamentos: propósito, doação e gratidão. Hoje nós estamos falando sobre propósito. Para ser feliz, você precisa ter um propósito na sua vida. Como cristão, repito e insisto, o nosso propósito, Deus propõe para que você e eu sejamos discípulos de Jesus para fazermos outros discípulos de Jesus. O propósito de Deus para a sua e para a minha vida é sermos transformados à imagem e semelhança dele a cada dia, para que nós possamos viver o melhor dele. Gente, o melhor de Deus está em ter na nossa vida o propósito dele sendo o nosso propósito de vida. Olha que interessante. Enquanto você não tem isso no seu coração, enquanto você não guarda isso no seu coração, enquanto você não tem consciência de que você existe para a glória de Deus, você já parou para pensar nisso? Você existe para que Deus seja glorificado através da sua vida. Você existe para que Deus, para que Jesus Cristo seja conhecido, anunciado, proclamado através da sua vida. Deus não vai descer dos céus e vir aqui, tomar uma forma, ele já fez isso. O Verbo já se fez carne, já habitou entre nós. O Deus Filho já tomou forma humana, já habitou entre nós.
e ele tomou forma humana para que nós, humanos, pudéssemos continuar representando, expressando. É para isso que ele participou de sangue e carne. É para isso que ele foi tentado em todas as coisas. É para isso que ele venceu os principados, potestades, ao pecado, ao diabo. Tudo que Jesus fez, meu irmão e minha irmã, estando nesta terra como sangue e carne, participando das mesmas coisas, das mesmas limitações, fragilidades, fraquezas, ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, porque aqui ele estava como homem, Jesus, o Filho do homem, ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Ele experimentou tudo na vida dele para que nós agora pudéssemos experimentar a verdadeira libertação e pudéssemos viver o propósito para o qual nós fomos criados e chamados antes da criação do mundo. Eu vou ler de novo, teve gente que chegou depois. Efésios capítulo 1, versículos 4 em diante, diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele para que a nossa atitude seja de santidade e de repreensão. Aí a Bíblia vem completa: em amor ele nos predestinou sempre antes para sermos adotados como filhos. Isso já estava planejado, já estava no coração de Deus muito antes do mundo existir. Você percebe isso ou não? Estou lendo a Bíblia. Nós somos cristãos, gente. Nós somos crentes na Bíblia. Crentes em Deus, no Deus da Bíblia, meu irmão. Assuma. Assuma. Então veja, ele nos chamou para que nós sejamos adotados como filhos. Eu não sei você, mas eu sou filho de Deus porque ele me escolheu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu fomos escolhidos, fomos feitos, fomos adotados como filhos de Deus. Filhos amados de um Pai que tem todo o prazer de nos abençoar. E esta bênção dele, ela nos leva para o propósito para o qual nós fomos criados. Viver para a glória de Deus. Viver para glorificar e louvar e exaltar o seu nome. E nada exalta, glorifica mais o nome do Senhor do que vivermos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Nada glorifica mais e exalta o nome do Senhor do que você e eu sermos e fazermos discípulos de Jesus. Não adianta religiosidade, não adianta filosofia, não adianta teologia, não adianta intelectualidade, não adianta cultura, não adianta blá blá blá, não adianta ficar interpretando Bíblia. Isso tudo é besteira, bobagem de quem não entendeu o amor, a graça, o evangelho da graça transbordante de Jesus, que nos faz novas criaturas, que nos dá um coração novo, um espírito novo, uma vida nova, transforma a nossa mente, a forma de pensarmos, de nos ver. Você não é, ou pelo menos você não deveria ser quem você se vê, como você se vê, quem você acha que você é, quem as pessoas dizem que você é. Você e eu temos uma identidade, a nossa identidade é Jesus Cristo, a nossa identidade é a vida de Jesus, é a sua pessoa, sua essência, sua glória, é a sua existência, o seu caráter no fruto do Espírito. Portanto, tenha como propósito na sua vida, um dos primeiros fundamentos para a felicidade, tenha como propósito na sua vida viver a vida de Cristo para a glória de Deus, sendo e fazendo discípulos de Jesus. E com certeza você será uma pessoa feliz. Felicidade existe e depende somente de você. Você pode experimentá-la hoje, aqui, agora,
decidindo entregar a sua vida a Jesus e viver somente para a glória dele, sendo e fazendo discípulos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que a graça dele seja abundante, transbordante sobre a sua vida, que em todo tempo o amor de Deus que está, não será, está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi, não será, já foi dado, possa transbordar na sua vida, para que muitas pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas, e você mesmo você mesma possa desfrutar desta paz que excede todo entendimento. Guarda nossos corações, nossos sentimentos e faça com que possamos experimentar, sim, sempre o melhor de Deus. Por quê? Porque aquele que começou esta boa, linda, maravilhosa e perfeita obra de salvação, ele mesmo há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.